Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado pela vida, obrigado pelo carinho, obrigado pelo amor, obrigado pela saúde. Obrigado, Jesus. Simplesmente obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e através das nossas vidas, Pai. Muito obrigado pelo culto dessa noite, que vai ser uma palavra tremenda que o Senhor nos deu hoje. Muito obrigado, Pai, por cada irmão e irmã que está aqui e que nos assiste em suas casas. Declaramos agora, Pai, que expulse está deste lugar todo espírito maligno, tudo que veio para roubar a palavra da boa terra, tudo que veio para distrair as mentes e os corações, nós declaramos daqui para fora. E Pai, envia os seus anjos nesse local, Pai, mais anjos nesse local para tocar os corações a respeito da sua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo. Amém. Podem se assentar. E alguns domingos atrás, eu falei que ia preparar uma mensagem sobre a agenda do Espírito Santo. Pois bem, aqui está. Amém? Só que eu também ia preparar outra mensagem, chamada Ganha Tempo com o Espírito Santo, Ganhe Tempo com Deus. E aí, nesse final de semana, quando eu estava preparando a mensagem, Deus falou, junta as duas. Eu falei, beleza, vou juntar as duas. E aí o tema da mensagem hoje é Ganhe Tempo com Deus, viva a agenda do Espírito. Ganhe tempo com Deus, viva a agenda do Espírito. Amém? Quando ganhamos tempo com Deus, começamos a viver pela agenda do Espírito Santo. Por que ganhar tempo com Deus? Porque tem aquele ditado de perca tempo com isso, perca tempo nos estudos que você vai para frente, perca tempo com isso que você vai ver onde você vai chegar. Mas com Deus você nunca perde tempo, você sempre ganha tempo. Por isso que eu coloquei ganhe tempo com Deus e não perca tempo com Deus. Porque com Deus nada é perdido, tudo é ganho. Quando ganhamos tempo com Deus, começamos a viver pela agenda do Espírito Santo. E para viver pela agenda do Espírito Santo, tem um detalhe. Primeiro a gente tem que abrir mão da nossa própria agenda. É isso. Não tem como a gente cumprir duas agendas, a nossa e a do Espírito Santo. Tem que ser, a dele tem que prevalecer. Porque ele sabe de tudo. Ele sabe cada passo. Ele sabe do futuro, ele já sabe onde você vai chegar, onde você poderia chegar, aonde você pode chegar. Então, para viver a agenda do Espírito Santo, nós temos que abrir mão da nossa própria agenda. Abrir mão do eu para a vontade de Deus prevalecer em nossas vidas. É melhor confiar quem já sabe o final do caminho do que a gente que não sabe nem por onde ir direito. Melhor confiar em quem já chegou lá. De quem já te viu bem-sucedido, de quem já te viu curado, quem já viu a família restaurada. É isso, o Espírito Santo já sabe de tudo isso. Então temos que confiar nele, amém? Primeiro ponto, o tempo. Eclesiastes 3, do 1 ao 15. Coloque para mim, fazendo favor. Diz assim a palavra: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de paz e tempo de guerra. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os exercitar. Tudo fez formoso com seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que, esse mundo aqui é criação, tá? Sem que este possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles, do que alegrar-se e fazer bem na sua vida.
E também que todo homem coma e beba, se regozije, goze do bem de todo o seu trabalho, isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar, e isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Ou seja, Deus pede conta do seu tempo, do que você fez nesse tempo. Então aqui está claro nesse versículo que tudo debaixo do céu tem o seu tempo. Por isso que eu li ele inteiro, esse capítulo inteiro. Tudo tem o seu tempo debaixo do céu e Deus sabe tudo. E Ele vai falar com você. Aonde você está, é para você estar? É onde eu falei para você estar? Ou seja, você estava de acordo com a agenda que eu fiz da sua vida? Você está de acordo com a agenda que eu fiz da sua vida? Ou você foi por outro caminho? É isso que está falando, que Ele vai prestar conta. Deus pede conta do que passou. Tudo tem seu tempo, mas quando estamos no tempo de Deus e não no nosso, estamos construindo algo eterno e não passageiro. Quando nós estamos na agenda do Espírito Santo, nós estamos construindo coisas eternas e não passageiras. As coisas materiais são coisas passageiras. As coisas espirituais são coisas eternas. O tempo vale mais do que dinheiro, porque tempo é vida para Deus. Com dinheiro se compra tudo, o que é material, mas não se compra 1 hora de vida que passou. Não tem como você comprar 1 minuto de vida, 5 minutos, 1 dia que passou. Isso não existe. Não existe. Então o tempo vale mais que tudo. O tempo vale mais. Como se ganha tempo com Deus, então? A pergunta, como se ganha tempo com Deus? Se ganha tempo com Deus, não perdendo tempo com o diabo e nem com o mundo. Assim se ganha tempo com Deus, não perdendo com o mundo e com as coisas do diabo. Então, quando você segue a agenda de Deus, você está ganhando tempo, porque você não vai passar dor de cabeça, porque Deus vai te livrar daquelas coisas, Deus vai te livrar daqueles contratos fajudos, Deus vai te livrar daquelas pessoas que só querem atrasar o propósito de Deus na sua vida. É isso que isso quer dizer. Então, quando você fecha a porta do seu quarto, ora ao Deus que está em secreto, Ele te vê. E aí você está ganhando o seu dia. Quando você acorda e diz, bom dia Espírito Santo, bom dia Pai, bom dia Jesus. O que nós vamos fazer? É o dia que o Senhor fez para nos alegrarmos nele? Você está ganhando o seu dia. Dando a primícia para Deus. Assim que você ganha seu dia. Daniel entendeu isso. Agora nós vamos ver a história de Daniel. Daniel 6:10. Coloque para mim, fazendo um favor. Acompanhe comigo. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, eu vou dar um contexto aqui. O que aconteceu? O rei Ciro dominou a Babilônia e pegou Daniel para ser um dos seus comandantes de regiões, ser um sábio da época. Só que colocou Daniel e mais 2 acima de 120 príncipes daquela região, da Pérsia, medos e persas. E esses 120 príncipes não gostou disso, porque eles não gostavam que Daniel adorasse outro Deus, que é o nosso Deus. Então eles fizeram um comungado, chegaram para o rei, fizeram a cabeça do rei falando assim, rei, assina um decreto de que em 30 dias ninguém deve adorar nenhum outro Deus, senão ao Deus que o Senhor adora, e senão ao Senhor. Só que eles fizeram isso sabendo que Daniel orava todo dia, 3 vezes por dia, ao nosso Deus. Ao nosso Deus. Então eles fizeram isso para pegar Daniel. E como consequência de quem não orasse, de consequência para quem não orasse para o Deus desse rei Ciro, era ser jogado na cova dos leões. Essa era a consequência, era ser morto, despedaçado. E continuando, pode colocar ali de novo. Agora sim a gente começa aqui. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém,
E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Olha só que incrível. Daniel praticamente acabou de ouvir a sentença de morte dele, porque ele não ia parar de adorar a Deus. Ele não ia parar de adorar a Deus. E o que ele fez? O que ele sempre fazia, foi para casa orar. Eu vou para casa orar. Eu vou ganhar tempo com Deus. Eu vou ganhar tempo com Deus. Continuando. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e a respeito do edital real disseram-lhe: porventura não assinaste o edito pelo qual todo o homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do teu edito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então o rei ele gostava de Daniel, e esses caras sabiam que ele gostava de Daniel, e por isso que fizeram a cabeça do rei para fazer um decreto, não contra diretamente a Daniel, mas contra a fé de Daniel. Entendeu? O diabo faz isso às vezes com a gente, sempre faz isso. Às vezes ele não ataca você diretamente, mas ele cria alguma lei, alguma coisa. Você entendeu o que eu quis dizer? Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Olha, Daniel era um exemplo tão grande que até o rei sabia da fé de Daniel, confiava na fé de Daniel. Ele via que Daniel orava 3 vezes por dia. Ele via que Daniel ganhava tempo com Deus todo dia. E ele falou que o teu Deus te livra, ele vai te livrar. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse: o rei a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, viva para sempre. Que era um costume deles falar para o rei. Então quando o rei estava na presença, falava essa frase aqui: ó rei que vive para sempre. Meu Deus, olha como Daniel ganhou tempo com Deus. Olha como Daniel ganhou tempo com Deus. O que aprendemos com isso aqui? A palavra ali fala que Daniel orava continuamente, ele orava, ele estava orando, ele orava, ele estava orando, só que não falou nada de oração dentro da cova. Daniel não orou uma palavra dentro da cova, senão estaria escrito na Bíblia que Daniel orou e os leões não atacaram ele. Então, irmãos, na cova do leão não é a hora de orar. Como assim, Lucas? Aí escandalizei o povo agora. Como assim na cova do leão não é hora de orar? Simples. Na cova do leão é a hora de você viver o que você já orou. É de você viver o livramento que você já pediu. É a hora de você usar aquele tempo que você ganhou com Deus na cova dos leões. Meu Deus. Muitas pessoas perguntam: já serviu o exército? Por que o exército treina tanto e não tem guerra e não tem guerra? Simplesmente porque na hora da guerra não dá tempo de treinar.
Na hora da guerra você tem que guerrear. Você não treina na hora da guerra. O bombeiro não treina para apagar fogo na hora do incêndio. Ele já sabe apagar fogo. Aí na hora do incêndio ele vai e apaga o incêndio. Porque ele já sabe. É a mesma coisa. Na cova do leão não é a hora de orar, irmão. É hora de confiar naquele que você ora. É hora de confiar naquele que você ganhou tempo. É hora de confiar naquele que você ora 3 vezes por dia, no caso de Daniel. Por isso que o rei já sabia, ó, que ele te livre. Ele te livre, porque eu vejo o empenho que você tem. Eu vejo o tempo que você tem ganhado, vamos se dizer assim. É hora de confiar. Vejo que muitas pessoas, é triste ver muitas pessoas que apegam a Deus. Um exemplo aqui de igreja. Muitas pessoas vêm para a igreja desesperadas quando o leão já comeu, quando o leão já mordeu, quando a situação já estragou tudo. Irmão, quando a situação estragou tudo, agora tem que guardar as consequências e pedir a graça de Deus para você se reerguer. Não é hora, não tem um milagre assim, não tem algo assim. Você tem que viver o que você já estava orando. Aí se você não orou, aí águas profundas, você afundou. Mas sempre tem chance, irmão, fique tranquilo. Então, não precisa esperar ser jogado na cova para começar a ter comunhão. Não precisa esperar a empresa falir para começar a orar pela empresa, para começar a botar princípios em prática. Não precisa. Faça antes. Faça antes. Ganhe tempo com Deus antes. Pai, minha empresa, isso aqui, ora em línguas, e faz isso, aquilo. Todo dia, Pai, muito obrigado pela empresa, muito obrigado por isso, muito obrigado por aquilo, pela minha família e por isso, e vai. Todo dia. Aí quando surge uma situação, surgiu um imposto novo, surgiu outra coisa. Calma, é hora de confiar. É hora de confiar. E aí, Deus faz diferença entre quem serve e quem não serve. Deus faz diferença entre o joio e o trigo. Aí é onde tem o Salmos 90 e fala: 1000 cairão à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas a sua empresa não vai ser atingida. 1000 famílias vão ser destruídas à sua esquerda e 10.000 à sua direita, mas a sua família não será destruída. É aí que se encaixa isso. Você ganhou tempo com Deus. Você ganhou tempo. Eu vejo que tem pessoas que falam assim: pastor, mas eu não tenho tempo de orar isso aqui. Tá bom, então, quem não gasta tempo com Deus, perde tempo com homens. Quem não gasta tempo com Deus, perde tempo com leões. Quem não gasta tempo com Deus, perde tempo na fornalha, que eu vou falar daqui a pouco. Gaste tempo não, ganhe tempo com Deus. Falei errado. Daniel orava 3 vezes ao dia, mantinha comunhão e relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Ele ouvia que Deus falava, confiava em Deus, e por ter esse relacionamento com Deus, ele não temeu a cova dos leões. Ele não ajoelhou, não falou: não me joga lá não, eu sou teu amigo, não faz isso. Não, simplesmente foi. Simplesmente foi. Porque ele confiava no Deus dele. Vemos que ele nem chorou, nem justificou, nada temeu, pois ele sabia que Deus é com ele. E quando Deus é com você, os leões fecham a boca. Quando Deus é com você, as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo os seus propósitos, suas promessas, segundo os seus mandatos. O que podemos tirar com isso é que ganhar tempo com Deus é não perder tempo com o diabo, é não perder tempo com leões, é não perder tempo com pessoas. Mas eu tive um cliente aqui que me segurou a tarde inteira, me atrapalhou. Irmão, ganha tempo com Deus. Ganha tempo com Deus. Essas coisas vão começar a passar. O leão vai ficar com a boca fechada. A palavra diz que Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Quem entrega a sua vida a Deus não perde por leões famintos na cova. Se você entrega todo dia a sua vida e seu tempo, sua primícia para Deus, Deus te acrescenta tempo. E você não perde tempo com ciladas do maligno. Quando você ganha tempo com Deus, Ele te acrescenta tempo. Diga para a vida: quem tem tempo para cuidar do seu corpo também, não tem tempo a perder com doenças, com médico, com essas coisas. Bom, faz uma caminhadinha, um exercicinho, por aí vai. Cuida do teu corpo. Sem teu corpo você não pode ficar na terra. Sem teu corpo você não pode ser empresário. Sem teu corpo você tem que sair da terra. É isso que acontece. Então cuide do seu corpo também. É templo do Espírito Santo.
Daniel estava em um lugar improvável, com uma cultura diferente. Mesmo assim, Deus o manteve e o protegeu e o livrou. Daniel estava sob o domínio do governo dos medos e dos persas, que tinham dominado a Babilônia. Em épocas de guerra, conflitos, Daniel estava protegido, pois ele sabia em quem ele cria, ele conhecia Deus e Deus o conhecia. Eu falei isso na outra mensagem. Você conhece a Deus, só que Deus te conhece. Se você ganha tempo com Deus, se você ganha um relacionamento com Deus, teu Pai vai te conhecer mais e vai te confiar mais coisas. Vai te confiar propósitos mais altos, promessas mais altas, maiores. Daniel 9, 21 a 23 diz assim: estando eu, ainda falando na oração, o Gabriel, que é um anjo que assiste diante de Deus, que eu tinha visto em minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das suas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a palavra e entende a visão. Olha só, o anjo de Deus chegou e falou: Daniel, você é muito amado. De quem que ele ouviu isso, o anjo? De Deus. Gabriel ouviu de Deus, tem meu servo lá, Daniel, ele é muito amado. Só é muito amado quem tem relacionamento, quem conhece o Pai que tem. É muito amado. Então, ganhando tempo com Deus. Daniel era muito amado por Deus. Daniel entregou sua vida ali na cova e não deixou a sua fé. E Deus devolveu para ele. A vida. Mateus 16, 25 diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Daniel entendeu a mesma coisa que João entendeu. João entregou a vida dele ali nos pés da cruz, e ele morreu de velhice, e Deus protegeu a vida dele. Daniel também, ele poderia falar qualquer coisa, ter fugido, não, tá bom. Eles estão falando que se eu orei a meu Deus, eu vou para a cova, então eu vou para a cova por meu Deus. E ele foi para a cova. Aí Deus salvou ele ali, deu a provisão para ele, protegeu ele. Paulo diz assim em Filipenses 1, 21, 22: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Presta muito bem atenção no que Paulo falou, que tem um mistério aqui. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei o que devo escolher. Paulo está falando dele escolher. Não sei se eu morro agora, estou com Cristo, ou se eu fico mais um tempo e prego mais a palavra. É isso que ele está falando. E agora, para você ter uma conversa dessa, você tem que ter um nível de relacionamento com Deus muito grande, que você está decidindo sobre a sua própria vida. Paulo está falando: não sei se eu morro agora, não sei se eu fico mais um tempo. Uau! Que nem Jesus disse: ninguém tiraria minha vida, se não fosse propósito. Quando eles tentaram jogar Jesus do penhasco, a palavra diz que simplesmente ele olhou para todo mundo e saiu do meio deles. Ninguém tira a vida se não entregasse a vida, se Jesus não a entregasse. Ninguém ia tirar a vida de Jesus se ele não a entregasse. E Paulo está falando algo parecido. Será que eu fico? Será que eu vou? Será que eu fico? Será que eu vou? Não sei. Paulo estava assim: não sei, eu quero ver Cristo logo, só que se eu ficar vai ter mais propósito, vai ter mais fruto, vai ser mais pessoas alcançadas, eu não sei o que fazer. Paulo estava meio assim. A palavra, irmãos, é diferente, é loucura para o mundo. Na palavra você ganha quando entrega, você é maior não quando é servido, mas quando serve. Você tem fé por abrir mão do pensamento racional. Daniel, João, Elias, Paulo e outros entenderam esse segredo. Quando você ganha tempo com Deus, você para de viver por sua agenda, que é falha, e começa a viver a agenda perfeita do Espírito Santo. Você vai estar onde você deveria estar. Você vai fazer o que você deveria fazer. Você vai andar no caminho que Deus tem para você, através de Jesus. Pode aplaudir, Senhor. Amém.
Glória a Deus. Temos que parar de querer controlar nossa própria vida, porque nossa vida não é mais nossa, Ele comprou na cruz, é dele. Alguém sabe por que Jesus diz que o reino é das criancinhas? Ninguém sabe. Alguém sabe? Não sabe. Mas eu vou mostrar para vocês. Lucas 18:16 diz assim: mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a minhas criancinhas e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Olha só que importante. Só você tem que ser como criança. Agora explica o que é ser criança. Jesus falou que temos que ser como criancinhas. Por quê? Porque criança, ela abre a mão, ela abre mão de entender para confiar. É isso. Se você chega para uma criança, para o seu filho que é pequenininho, e fala assim: filho, vou te dar um tanque de guerra. Ele, não, meu pai vai me dar um tanque de guerra, já sai espalhando para todo mundo. Mesmo que não seja possível para nós hoje. Ele vai acreditar, ele vai confiar. Pô, meu pai falou que vai me dar uma bicicleta no final do ano, meu pai falou que vai dar isso, meu pai aquilo. Ele não quer saber se os boletos estão vencidos, ele não quer saber de nada. Ele só confia. Ele sai falando: vou ganhar uma bicicleta. Aí chega para o amigo: vou ganhar uma bicicleta, pai. Ah, mas teu pai foi demitido, vamos supor assim. Mas eu vou ganhar uma bicicleta, ele falou, está falado. É isso. Tem que abrir mão do entender racional, do humano, para você crer. Isso é ser como criança. Você abre mão do direito de entender para crer no que Deus já falou, a seu respeito e a sua vida. Elas abrem mão de entender racionalmente. Elas só confiam, por mais louco que seja a promessa que você faça a elas. A criança não está nem aí para entender racionalmente. Entender racionalmente é você querer encaixar a palavra na lógica humana. Isso não existe. Tem lógica na ciência você curar com palavras? Não. Só que Jesus cura com palavras. Jesus usa eu e você para curar as pessoas com palavras. Mesmo que não tenha lógica para a medicina. Você curar um câncer declarando vida. Não tem lógica. Então não tem como encaixar a palavra no raciocínio humano. Tem lógica andar por cima das águas? Não, Jesus andou. Tem lógica abrir o mar? Não, Deus abriu o mar para Moisés passar e o povo passar. Não tem lógica. Quando você entra no mundo da lógica, você começa a sair do mundo de Deus, do espiritual. Você entra na lógica e você sai do mundo de Deus, que você vai querer entender a palavra com o seu conhecimento. E não tem como entender o que é espiritual com o conhecimento terreno. Você tem que entender conhecimento espiritual com conhecimento espiritual, que é o Espírito Santo através da sua vida. Por isso que a gente fala, tem pessoas que abrem a Bíblia e falam assim: eu não entendi nada. Falou com isso e aquilo, e falou que a pedra caminhava no deserto e saiu água da pedra e isso e aquilo. A pessoa não entende. Agora, quando ela permite o Espírito Santo entender, ensinar o Espírito dela, ela começa a ver a palavra de forma diferente. Porque o que é Espírito discerne o Espírito. Sabe, irmãos, tem um nível maior. Tem um nível maior. É o nível, qual que é esse nível maior? Que a gente está buscando, que o pastor Paulino está vivendo, que eu estou vivendo, que o Pio está vivendo, que alguns estão entrando, que tem pessoas vivendo já. Esse nível se chama: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o nome desse nível. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O que isso quer dizer? Paulo entregou o seu livre-arbítrio a Jesus, é isso que quer dizer. Lembram, quem perder a vida por mim ganhará. Quem perder a vida por mim ganhará, a palavra fala. Então, para você perder a sua vida por Cristo, você tem que entregar a sua vida por Cristo. E Ele vai te devolver isso. Ele vai te devolver sua vida. Por exemplo, 1 Coríntios 7:23 diz assim: vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Quando a Bíblia enfatiza escravos de homens, significa que você pode se tornar escravos de Deus, de Jesus. É o contrário, não de homens, mas de Jesus, porque Jesus é um bom Senhor, Ele é o bom pastor.
Romanos 1:1 diz assim: eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo, ou servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus. Escreva essa carta. Paulo, um dos ápices do Novo Testamento, de revelação de tudo, era estudado em tudo, PhD em tudo que tinha na época. Ele falou: sou escravo de Jesus. Uau! Ou seja, eu largo tudo isso, tudo racional, eu abro mão do racional. Eu abro mão da minha vida para entregar a vida de quem sabe realmente controlar a minha vida, que é Jesus. Que é Jesus. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo eu porque já entreguei minhas vontades a Cristo. Isso tem uma revelação imensa nisso. Nem sei se eu conto. Uma revelação grande, grande. Vou só passar o mel na boca e depois vocês perguntam para o Espírito Santo para ele me incomodar, para eu falar o restante disso. Tá? Então, como é que funciona? Com sua economia, o que Deus fala? 10% de coração, 10% de coração. Agora, em relação à sua vida, não é 10%, é 90%. Entrega 90% que eu te devolvo 10%, para você viver com os 90% do dízimo que eu já garanti para você. Fechou? Então você vai viver 100% a vontade de Deus, quando você entregar 90% da sua vida. 100% da sua vida. Vou falar 100% porque senão vai ter teólogo aí que fica. Mas é essa revelação aí. Entregar os caminhos ao Senhor, entregar suas vontades ao Senhor, entregar o seu tempo ao Senhor. Mas eu tenho uma empresa, eu trabalho. Tá bom, trabalhe como para o Senhor, a palavra diz. Mas eu fico em casa, eu sou dona de casa. Tá bom, lave a roupa como para o Senhor, cuide dos seus filhos como para o Senhor. Faça comida como para o Senhor. Meu Deus, é tudo como para o Senhor. Deus lhe devolve 10%, quando você entrega 90%, Deus lhe devolve esses 10% para você decidir algumas coisas. 10% do seu tempo, da sua vida. Quando você entrega 90% da sua vida, 100%, vamos dizer assim, Deus te entrega de volta 10% para você decidir algumas coisas. E o que é essa decisão? É o que Paulo falou em Filipenses. É o que Paulo falou aqui, Filipenses 1, 21, 22. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Então Paulo entregou os 100%, Deus devolveu a escolha para Paulo. Então Paulo, o que o Paulo está falando nesse versículo? Eu não sei se eu morro agora e vou ver Cristo, meu Senhor, que eu quero muito, mas eu não sei se eu fico para dar fruto, para ajudar outras pessoas. Deus permitiu ele decidir isso. Olha só que forte. Então quem entende esse segredo é como João, Daniel, Elias. Os caras decidiam que hora que ele ia morrer. É isso que eu quero dizer. Ele decidia quando que ele ia morrer. Paulo estava falando assim, não sei se eu fico, se vou, se... Ele está com uma decisão. Deus permitiu que ele decidisse. E aí no fim da vida, Paulo falou assim, eu vou. Aí ele foi preso, permitiu ser preso. E foi decapitado e foi encontrar com o Senhor. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja, ele já tinha terminado tudo. Não tinha o que fazer mais. Ele falou, então agora eu vou com o meu Senhor. Pronto. Se ele tivesse mais coisa para fazer, ele ia ficar mais. Olha só que incrível isso. Que incrível. Quem entender essa pérola que está sendo jogada aqui, vai entender muitas coisas na sua vida. Quando você entrega 100% do seu livre-arbítrio, das suas vontades, Deus te dá limpo 10% para você decidir algumas coisas. Ele te dá 10% de autoridade em tudo que você for fazer. Segredo. E se são os 10 que Deus te devolve, aqui Paulo está simplesmente decidindo se ele deveria morrer ou ir com Cristo, ou se vivia mais um pouco e daria frutos. Deus deu a decisão da vida de Paulo para o próprio Paulo. Quando você abre mão da sua agenda para viver a agenda do Espírito Santo, Deus te permite decidir coisas extraordinárias e sobrenaturais sobre a terra, que nem Elias. Elias entendeu isso. Porque quando faz para chover, a Bíblia não fala em momento algum que Deus falou para Elias mandar parar de chover. Elias falou assim, segundo a minha palavra não vai chover por tanto tempo. Ponto. Acabou. Tem que ter autoridade. Tem que ter comunhão para chegar num nível desse. Os caras não eram de brincadeira, não. Eles ganhavam tempo com Deus. E aí o segundo e último ponto.
O Espírito nos leva aonde precisamos estar. Então você saiu dessa mensagem, vamos dizer, você saiu desse domingo, ouviu essa mensagem, falou assim, eu quero viver a agenda do Espírito Santo. Não espere ir para o lugar onde você quer ir, só isso. Porque a agenda do Espírito Santo não é a mesma que a sua. O Espírito Santo nos leva, não aonde queremos ir ou gostamos de ir, mas aonde devemos estar. José, não era para ele viver a vida inteira com o pai dele, era para ele estar no Egito. Porque Deus tinha um propósito com José no Egito. Deus tinha um propósito grande com José no Egito. Coloca para mim Gênesis 41, 53. E você vai ver o propósito de José. 53 a 57. Olha o que aconteceu naquela época. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios, ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de todas as terras vinham ao Egito, e de todas as terras, todos os reinos, todos os países vinham ao Egito para comprar de José, enquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Então, José foi escravo por Egito, porque era para ele estar no Egito, porque Deus sabia que havia uma grande fome no Egito, e eles iam precisar, o mundo ia precisar do que Deus colocou só em José. Deus colocou algo especial em José, de comandar uma governância, uma administração extraordinária. E o mundo iria perecer se José não estivesse no Egito. Só que não foi legal a caminhada de José, não era o lugar que ele queria estar, só que é o lugar que ele precisava estar. É o lugar que ele precisava estar. E quando você está no lugar que você precisa estar pela agenda do Espírito Santo, pode ter certeza que no mínimo você vai ser o segundo ou terceiro em comando no que Deus te der. Você viu o que o faraó falou? O povo vinha a faraó e falava, faraó, o que eu faço? O que eu faço? Faraó, eu não sei nada não, vai falar com José. Faraó, o líder da nação mais poderosa da época, o centro do mundo daquela época, vai falar com José. E agora imagine se não tivesse um José. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José. Coloca para mim agora Gênesis 42, do 1 ao 7. Diz assim a palavra, vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, Jacó é pai de José. Disse Jacó a seus filhos, por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais, eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei para lá e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia, para que lhe não se suceda, porventura, algum desastre. Assim, entre os que iam lá, foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele, e com o rosto em terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou-lhes asperamente, e disse-lhes, de onde vindes? E eles disseram, da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. Então, o que vemos com isso? Vemos que Deus já tinha uma agenda para a vida de José. E era para ele estar no Egito, e não junto da sua família. Deus já sabia que essa fome viria, e enviou José para ser um canal de bênçãos para a sua família e para o mundo. Ele enviou José antes, falou, José, prepara tudo. Eu coloquei algo dentro de você, uma administração incrível, uma visão incrível de negócios. Prepara tudo. Eu te coloquei como governador no Egito. Agora salve sua família. Meu Deus.
Deus já sabia que a fome viria e enviou José para ser um canal de bênção para a sua família e todo mundo daquela época. Agora, se José vivesse sua própria agenda e tentasse fugir do Egito, por acaso, ou desistir de Deus, ele não seria usado de forma extraordinária por Deus para se tornar governador da maior nação e mais poderosa da época e ajudar pessoas, salvar pessoas e a própria família. Então não fique pensando, não fique racionando raciocinando sobre aonde o Espírito Santo de Deus vai te levar. Porque se você está lá, tem um propósito. Ganha tempo com Deus, não perde. Você não perde tempo com Deus, você ganha tempo, porque você vai viver a agenda que Ele tem para você. Quando vivemos a agenda do Espírito Santo para nossas vidas, vivemos não mais para nós, mas Cristo vive através de nós. E quando Cristo vive em nós, a autoridade vem dele através de nós. Por isso que José foi governador. Por isso que Elias cerrou os céus, falou, não vai chover. Porque a autoridade de Deus estava na vida dele. E a autoridade de Deus vai estar na sua vida. Para você determinar na sua casa, para você determinar na sua empresa, determinar sobre a sua saúde, sobre a sua vida. O Egito tinha Faraó, mas a José tinha autoridade. Faraó tinha o governo do Egito, mas ele não tinha a autoridade de José, que Deus tinha dado para José. Gênesis 41:40 diz assim: o Egito tinha Faraó, mas a autoridade estava com José. Tu estarás, disse Faraó, tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro em seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha. E clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou pé em toda a terra do Egito. Então, aonde o Espírito Santo te levar na agenda dele, você vai ter autoridade. Autoridade. Faraó, praticamente, ele estava falando assim: José, eu vou ficar de enfeite aqui, tá? Vou ficar de enfeite, você resolve tudo. Eu sou Faraó, mas você resolve tudo. Por isso que quando o povo chegou para ele, chegou para o Faraó: Faraó, o que a gente faz? Fala com José. Eu não sei o que fazer não, só sou Faraó. Fala com José. O homem sabe das coisas. É isso. No seu local de trabalho, quem tem autoridade espiritual é você. Ai, mas a pessoa está trancando meu salário, o RH não quer liberar meu aumento. Você tem autoridade. Se foi o Espírito Santo que te colocou ali, declare. Declare. Ai, mas não sei o que está acontecendo. A prefeitura não está liberando alguma coisa. Declare. Se Deus te colocou ali, é para você declarar. É para você ter autoridade. Você tem autoridade. Não importa quem está no comando. Quem tem autoridade são os filhos de Deus na terra. Não importa, é a igreja. É ela que liga e desliga. Quando não vivemos mais pela nossa agenda, mas Cristo vive a sua agenda em nós e através de nós, pelo Espírito Santo, você ganha autoridade aonde você for, pois não é mais você trabalhando, não é mais você sendo empresário, não é mais você vendendo, mas Cristo através de você. É Cristo através de você. Não é mais eu, Cristo vive em mim. Meu Deus. Às vezes o Espírito Santo permite que nós sejamos lançados na fornalha. Eu vou falar um tópico: fornalha. Às vezes o Espírito Santo permite que a gente seja lançado na fornalha. Aí você fala assim: meu Deus, o que é isso? Mas não é para a gente morrer. É para que todos vejam que tem alguém a mais naquela fornalha junto com a gente. É para que todos vejam o quarto homem na fornalha. É para que todos vejam que Jesus está na sua vida. Ah, mas estão me prejudicando no meu trabalho, diminuíram eu. É para que eles vejam Jesus na sua vida, vejam a diferença. É que às vezes no local que você está, nas companhias que você está,
Você não ia conseguir ser visto por eles. Aí Deus te permite ir para um lugar isolado, um lugar ruim. E aí eles começam a ver que está tudo funcionando nas piores circunstâncias. Eles falam, é Deus na vida dessa pessoa. Só Deus poderia fazer isso. Só Deus poderia reerguer a empresa dele. Só Deus poderia reerguer essa família. Só Deus poderia dar saúde para ele. Só Deus. Todos vejam um quarto homem. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Para que através desse testemunho sejam dadas glórias a Deus. Vou contar um pouco da história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel 3:1, e é grande. Daniel 3:1 a 28. 1 a 28. Pode colocar. Essa é a história, para quem não sabe. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Mais ou menos 27 metros de altura por 2,5. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos e governadores, os capitães e juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estando em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado, está bem explícito, e o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas. Quando ouvires o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole e de toda espécie de música, prostai-vos-ei e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não o adorar será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som das trombetas, das flautas, das harpas, da tambuca, do saltério, de todas as espécies de música, prostaram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto de alguns caldeus e acusaram os judeus. E responderam dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, do saltério e da gaita de foles e de toda espécie de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, a Bíblia é bem enfática, tá? Diz que é tudo. Salteiro, da tambuca, do saltério, da gaita de foles e toda espécie de música, para vos prostrarem e adorarem a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar de minhas mãos? Ainda deixou uma alfinetada, né? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não resistamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Ponto. Não abra mão de princípios. Não abra mão de princípios. É isso que está mostrando aqui. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costuma aquecer.
E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que amarrassem, no caso, Sadraque, Mesaque e Abednego, para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas. A Bíblia está sendo bem enfática, é bem detalhista, porque você vai entender. E foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam a Sadraque, Mesaque e Abednego. Meu Deus! E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados, amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados, amarrados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho do homem. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Olha só, já mudou a conversa, né? Servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governantes, os conselheiros do rei, e contemplando esses homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça tinha sido queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. E o último: então falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o deles. Deus honra, lembra, aquele que se entrega. O que eles falaram? Se é para adorar essa estátua e se ajoelhar para o Senhor, não vou não, pode me jogar na fornalha. Que crente tem peito para fazer isso hoje? Meu Deus, tem que ter peito, tem que ter comunhão, senão é queimado. Tem que ter comunhão, tem que ganhar tempo com Deus. Não pode me jogar, pronto. Porque ele sabe que ele não estava sozinho, ele sabe que o Redentor dele vive. Eles sabiam: peraí, eu tenho um relacionamento com meu pai, eu ganho tanto tempo que eu não sei mais se o meu tempo é o dele ou se o dele é o meu. Então não importa, não sei se sou mais eu quem vivo ou Cristo vive em mim. Então se você está jogando eu, está jogando Cristo. Por isso que Cristo apareceu ali. Meu Deus. Quando você não sabe que se é você que está vivendo ou se é Cristo que está vivendo por você, esse é o nível. Esse é o nível a ser alcançado. Eu não sei se é o Lucas que tá pregando, se é Jesus, se é o Espírito Santo. Eu falo para o Espírito Santo pregar através de mim, que não seja nada meu. Então é isso, eu não sei se é o Espírito Santo que está comandando meus negócios, não sei se é o Espírito Santo se é Jesus que está construindo essa casa, ou se é eu, não sei se é Jesus que está treinando essa pessoa, se é eu. Meu Deus, que nível! Aí as pessoas olham e falam assim: mas tem mais um cara lá ajudando ele, mas tem um cara lá dentro junto com eles, e a semelhança dele é de um filho de Deus, filho dos deuses. E aí o nome de Deus foi glorificado. Ele parou tudo aquilo lá, falou: rapaziada, para de adorar aí a minha estátua aí, está tudo errado. Foi praticamente isso que ele falou. Agora todo mundo aqui, adora o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. A estátua ali não foi para a fornalha, não fazia nada, só ficava parada. Ele falou: para de adorar isso aí agora, olha os homens ali. O próprio Deus apareceu com eles ali, Jesus. Meu Deus, as pessoas têm que olhar para nós e não saber onde começa Jesus, onde termina o Lucas, onde termina o Lucas, começa Jesus. Esse é o nível a ser buscado, a ser procurado. Às vezes Jesus permite que nós sejamos lançados na fornalha, não para morrermos, mas para que todos vejam o quarto homem na fornalha, para que todos vejam Cristo em nossas vidas, para que através do testemunho sejam dadas glórias a Deus. Mas fique tranquilo, irmão, porque nem o chapeuzinho deles queimou, só queimou a corda. O que isso quer dizer? Só queima aquilo que está te atando, que está te impedindo de ficar livre na presença de Deus.
Só vai queimar aquilo que não pertence a Deus. Só vai queimar aquilo que não é espírito, quando você ganhar tempo com Deus. Para que através do testemunho sejam dadas glórias a Deus, mas fique tranquilo, o fogo não queima quem está no espírito, nem cheiro de queimado vai grudar em você. E ainda vão te bendizer a Deus na sua vida. Ali estavam reunidos 3, e Jesus falou mais para frente, anos à frente, aonde tiver 2 ou 3, porque ele já tinha testemunhado isso. Ele já tinha visitado 3 na fornalha. Ele falou assim, opa, vou ali com meus irmãos na fornalha. Ele já tinha ido em forma de teofania. E aí na frente, no Novo Testamento, ele fala, onde tiver 2 ou 3. Que eu já tive com 3 caras no meio da fornalha e foi muito legal. A gente louvou dentro da fornalha. A gente louvou em condições improváveis. A gente louvou com o rei no comando improvável. Quem entendeu, entendeu. A gente viveu com condições improváveis. Quem vive a agenda do Espírito não tem mais cheiro de carne, irmão. O leão não come. O fogo não queima. Meu Deus. Quem vive a agenda do Espírito, vive no Espírito. Coisas materiais não afetam o Espírito, mas o Espírito afeta coisas materiais. Quando Jesus é quem vive em nós, e não nós mesmos, tudo o que nos amarra é queimado e Jesus é glorificado através das nossas vidas. Às vezes você precisa ir para a fornalha, para que surja aquilo, tipo assim, era isso que estava atrapalhando minha empresa? Uau, só agora eu pude ver. Só nessa condição de fornalha eu pude ver o que estava amarrando minha empresa. Uau, só nessa peneira que passou que eu pude ver o que estava atrasando minha vida. E aí é tudo queimado pelo fogo. E fica você inteirinho na presença de Jesus. Amém? Concluindo então, já pode vir o Ministério da Música, o louvor. Ganhe tempo com Deus, para não perder tempo com homens. Se quiser ir anotando, pode ir anotando. Viva a agenda do Espírito Santo. Entregue 100% para Deus. Entregue 100%, vou falar 100%. Entregue 100% para Deus e abra mão da racionalidade para viver o sobrenatural. Só vive o sobrenatural quem abre mão do natural. Só vive o sobrenatural quem abre mão do natural. Eu abro mão de entender. Eu não quero entender racionalmente tudo o que está acontecendo, a palavra, essa promessa que veio para a minha vida, porque eu sei que naturalmente é impossível, racionalmente impossível. Mas eu elevo os meus olhos para os montes e entendo que no espiritual já aconteceu. E é de lá que vem o meu socorro. Socorro vem do Senhor. Não se espante para onde o Espírito Santo te levar, pois Ele está contigo. Se Ele te levar na fornalha, Ele vai estar com você na fornalha. Ele não vai te abandonar na fornalha. Ele não vai te jogar na fornalha sozinho. Ele vai junto. Está fechadão com você. É isso. O Espírito Santo está fechado com você. Não, vamos junto. Eu estou aqui qualquer coisa. Eu estou aqui para louvar na fornalha. Eu estou aqui para louvar na prisão. Eu estou aqui para louvar nos momentos difíceis e nos momentos bons. Eu sou o quarto homem. O quarto homem anda contigo, que é Jesus. Não se espante para onde o Espírito Santo te levar, pois Ele está contigo. Ele sabe que é para a glória de Deus. Lembre-se, aquele que vive não é mais você, mas Cristo vive através de você. O fogo não queima espírito, leão não come espírito e a água não afoga espírito. Jesus estava no espírito, veio andando sobre a água. Daniel estava no espírito, o leão não comeu ele. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogar na fornalha, o fogo não queimou eles. Não queima espírito. Se está queimando alguma coisa, irmão, porque é carne, aí deixa queimar. Faz que não louvor, deixa queimar. Que é para sair, para tirar, para que você viva 100% a vida, a agenda do Espírito Santo para você. A agenda do Espírito Santo é sempre a melhor. A agenda do Espírito Santo você vive em glória, livramentos e sucesso em todas as áreas. Saúde é a agenda do Espírito Santo. Coisas boas. Eu tenho planos de paz e não de guerra, de abundância e não de pobreza, de saúde e não de doença para vocês. Essa é a agenda do Espírito Santo para cada um de nós. Devemos andar nela, ganhando tempo com Deus. O que é ganhar tempo com Deus? Entra no seu quarto, fecha sua porta, o Deus que te vê em secreto o recompensará. Fale com Deus. Pai, a primícia do meu dia para o Senhor, bote um louvor, indo para o trabalho, ore, agradeça a Deus pelos contratos fechados e fale: Pai,
Por que caminho eu vou para o trabalho? Espírito Santo, qual que é a agenda que o Senhor tem para mim nesse dia? Aí você vai ver que vai mudar a sua agenda. A sua pessoal vai mudar para você viver a dele. Só que na dele você pode ter um contrato que vale 10 clientes. Na dele você pode viver muito mais do que você viveria na sua. Você pode trabalhar 80 para ganhar, trabalhar 20 para ganhar 80. Essa é a agenda do Espírito, porque Ele quer que você tenha tempo para servir, para adorar as pessoas. Esse é o foco, irmãos. Foco é o reino, não é empresa. Empresa é um meio para você chegar nisso. Então Deus quer que você estabeleça a sua empresa, estabeleça a sua vida econômica, estabeleça a sua saúde para você viver o propósito, ampliar o reino, que nem um Colgate, da marca de pastas. Colgate, ele era cristão, e chegou um ponto da vida dele que ele doava 90% para o reino, porque 10% já era 100% para ele. Imagina esse nível. 10% já dava para fazer tudo, dava para ele viver bem, sustentar a família, viajar, comprar carro que ele quisesse. Então ele doava 90% para o reino se expandir. O foco é o reino, irmão. O foco é o reino. O foco é a agenda do Espírito Santo para a minha e para a sua vida. Amém? Se coloque de pé, vamos fazer oração. E logo após estaremos encerrados. Nós lemos muita Bíblia, porque ler a palavra edifica. Amém? Pai, muito obrigado, Pai, pela vida de cada irmão e irmã nessa noite, pela palavra que o Senhor deu, do seu coração para os nossos corações, que nós vamos ganhar tempo com o Senhor a partir de hoje, Pai. Ganhar mais tempo com o Senhor a partir de hoje. Que quando a gente ganha tempo com o Senhor, a gente não perde tempo com Satanás, não perde tempo com as distrações, não perde tempo com os homens, não perde tempo com pepinos, com abacaxis, o que seja, Pai. A gente ganha tempo com o Senhor, Pai. E vive a agenda do Espírito para nossas vidas. E eu declaro que cada um aqui vai começar a viver a agenda do Espírito para a vida deles. Você que está em casa vai começar a viver a agenda do Espírito para a sua vida, na sua empresa, onde quer que seja. Você vai viver a agenda do Espírito e você vai ver um mover de Deus através da sua vida, na sua empresa, na sua família. Você vai ver as coisas mudando, porque não é mais você quem vive, é Cristo que vive em você. Você não vai saber a diferença mais, o pessoal não vai saber, não vai olhar mais você, vai olhar Cristo através do Espírito Santo na sua vida. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada irmão e irmã que está aqui nessa noite, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez na vida deles, faz e ainda vai fazer abundantemente mais. Leve todos eles em segurança para suas casas, Pai. Cubra o carro deles, a vida deles com o sangue de Cristo Jesus, que dá proteção, que dá livramento. Cuide da casa deles, aonde quer que eles estejam, Pai. Nas ruas, nas estradas. Que o anjo do Senhor, que o quarto homem na fornalha esteja junto com eles. Muito obrigado, Pai, pela sua proteção e pelo seu carinho conosco, Pai. E antes de terminar, eu vou fazer o apelo. O Espírito Santo está tocando para a gente orar em relação a isso. Então repita comigo. Fala assim: Pai, eu creio que Jesus és Filho de Deus e nasceu da Virgem Maria, cresceu, teve um ministério, morreu na cruz como homem para me salvar, morreu, foi ao inferno, ressuscitou para me fazer reinar. E a esse Jesus eu entrego a minha vida hoje e para sempre. Amém. Continuem abençoados. O Senhor é com vocês.